Trate de aprender a verdade por se aproximar de um mestre espiritual. Inquira com submissão e preste serviço a ele. O ser autorrealizado pode dar o conhecimento a você, pois ele vê a verdade. É assim quando você aprender a verdade. Saberá que todos os seres viventes são somente para mim, que estão em mim e que são meus. Mesmo quando se considerar o maior pecador de todos os pecadores, quando se situar na nave do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano das misérias. Ó Arjuna, tal como o fogo ardente, converte a lenha em cinzas, o fogo do conhecimento, reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais. Não há nada tão sublime e puro neste mundo como o conhecimento transcendental. Tal conhecimento é o fruto maduro de todo o misticismo, e aquele que o alcança desfruta no devido tempo daquilo que está dentro de si mesmo. A pessoa fiel que está absorta no conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos alcançará rápido a suprema paz espiritual. Mas as pessoas ignorantes e infiéis que duvidam das escrituras reveladas não alcançam a consciência de Deus. Para o ser que duvida, não há felicidade, nem nesta vida, nem na próxima. Portanto, aquele que renunciou aos frutos de sua ação, cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, e que está situado firmemente no eu, não se prende às ações, ó conquistador de riquezas. Portanto, as dúvidas que surgirão em seu coração devido à ignorância devem ser cortadas com a mão do conhecimento, com a arma do yoga, ó Arjuna, descendente de Bharata. Levanta-te, levanta-te-se e lute. Obrigado, Neida. Sejam todos bem-vindos aí, quem eu não cumprimentei ainda. Luciano, a Gislaine, a Gabriela, a Raíssa. Sejam bem-vindos. Rodrigo. Nós estamos concluindo o capítulo 4. Então, só para... Eu vou fazer alguns comentários, daí vamos abrir para conversar um pouquinho a respeito do que a gente estudou até agora, né? E tentar ordenar um pouquinho assim, o que a gente viu. O capítulo 4, ele apresenta como a ação regulada e ainda praticada sem apego aos resultados, ela leva a um tipo de conhecimento. Então, no comecinho da leitura da Neida, a recomendação daí de se aproximar de um mestre, né? Para que seria legal um mestre, né? E aí esse mestre, a palavra que se usa aqui é tadvidi. Tadvidi. Tadvidi significa tad a verdade, vidi que vem, aqueles que veem a verdade. Mais adiante, tem um comentarista do Bhagavad Gita que ele fala que os tadvidis, ele fala que os tadvidis eles podem ser de vários tipos. Tem vários tipos de pessoas que são videntes da verdade. Aí ele fala de um tipo que é a pessoa que ela pratica karma yoga e ela consegue ter um darshan da verdade, ela consegue perceber pelo menos um aspecto da verdade absoluta. Tem outra pessoa que pratica conhecimento e vê outro aspecto da verdade absoluta. Tem uma pessoa que pratica Ashtanga Yoga e ela consegue aprofundar e ver outro aspecto da verdade absoluta. E tem a pessoa que faz Bhakti e vê outro aspecto ainda da verdade absoluta. Então, cada
cada praticante de yoga que avança e, de certa forma, começa a se autorrealizar, essa autorrealização significa justamente ter um darshan da verdade, entender um pouco mais do que é essa realidade. E esse entendimento do que é um pouquinho mais, permite que a pessoa, então, que a pessoa esteja habilitada para orientar outras pessoas. Então, os Tadvidis, eles são capazes de orientar as pessoas no conhecimento. E para que conhecimento? Porque o conhecimento é melhor do que a ação. E o conhecimento ele pode moldar a ação. A ação regulada leva ao conhecimento. Então, nada melhor do que se aproximar de um Tadvidi e obter esse conhecimento com o qual se pode fazer a ação legal, a ação que é boa, ou já pode se obter um conhecimento em que eu nem preciso agir, porque eu já aprendi algo que me impede de fazer uma ação que possa me trazer problemas, possa me trazer enredamentos, então eu já pego o conhecimento mesmo. E, mais além dessa questão de eu me dar bem, de eu perceber, é de um conhecimento em que eu experimento esse conhecimento não só como teoria, algo prático, que é o caso dos níveis mais avançados de yoga, onde o conhecimento em si é uma experiência, ela não é só uma teoria, algo intelectual. O conhecimento em si é uma experiência. Então, a necessidade de se aproximar do mestre, ele é encaixada aqui, né, nessa parte do Bhagavad Gita em que nós estamos lendo. Lemos sobre os sacrifícios, os tipos diferentes de sacrifícios, segundo cada tipo de pessoa. Cada varna, cada ashram que uma pessoa tem, existem sacrifícios recomendados para aquelas pessoas. Então, os Vedas, eles trazem esses conhecimentos detalhados. Mas aí, então, ele fala assim, para aprender sobre isso, você não pode chegar e aprender isso numa lojinha ali da esquina, ou pegar um almanaque que tem horóscopo, antigamente tinha aqueles almanaque da Sadol, né? Sadol na farmácia, aí você aprendia a fazer simpatia, aprendia a fazer um monte de coisa daqueles almanaque, né? Não é assim que se aprende, é se aproximando de um Tadvidi. Os sacrifícios védicos, o conhecimento que realmente liberta, que faz, é se aproximando de um Tadvidi. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide. E aí, como é que funciona esse se aproximar de um Tadvidi? Como funciona essa transmissão de conhecimento? Então, essa aqui é uma formuleta mágica que é importante enfatizar e entender. Ela é mágica, ela serve em qualquer âmbito, qualquer nível. Você precisa encontrar um verdadeiro Tattva-darshan, ou um verdadeiro Tatvidi. Você precisa encontrar um verdadeiro, uma pessoa que realmente teve um darshan da verdade. Se é uma pessoa meio de mentirinha, uma pessoa de fachada, não vai funcionar o processo. Então tem que ser uma pessoa sincera. Deixa eu só fechar minhas... Eu tenho aberto aqui várias coisas e elas dificultam a minha transmissão aqui. Deixa eu fechar aqui. Rapidinho. Bom, e aí precisa ter um outro ingrediente, um discípulo sincero, a pessoa que realmente quer se aproximar para obter informações e de uma forma sincera. Porque às vezes você vai perceber que tem gente assim, talvez você já ouviram muito disso, né? Aquelas pessoas são vampirinhas, se aproximam de você porque elas estão querendo algo em troca. Elas não estão vindo assim em busca, vamos supor, um professor, né? Professor, não tem coisa melhor que dar aula para a pessoa que está querendo aprender. Se você é professor e você dá aula para alguém que quer aprender, você sente... o próprio aluno ajuda a moldar o professor. Você vai aprendendo a ser professor, você vai se realizando como professor quando você tem um bom aluno. Então,
essa questão do discípulo sincero, uma pessoa que realmente queira aprender, que queira se aproximar desse estado de vida para aprender a verdade, aprender esse conhecimento, né, que vai além do que a gente experimenta com os nossos próprios sentidos, com a nossa própria mente, com o nosso próprio intelecto, ou seja, algo que pode nos levar além mesmo, é importante, é um ingrediente super necessário. E boas relações. Se não tiver boas relações, a pessoa não aprende. Ela não aprende. Se ela tiver inveja, a pessoa chegar com crítica, julgando, não vai aprender. Tem que chegar de boa, no mínimo, sabe assim, ó, a cultura védica é bem interessante porque eles tentam analisar tudo, né? Eles dizem assim que existem 5 tipos de relações primordiais, e essas 5 relações depois se expandem em outras, né? Mas as primordiais são relacionamento neutral, onde eu fico paradinho e você faz o que quiser comigo. Geralmente os filhos são assim quando são pequenos. Os filhos fazem o que os pais querem, para lá e para cá, vai, agora está na hora de dormir, agora está na hora de estudar, agora está na hora de tomar banho. Meio que eles ficam meio neutrais em relação aos pais. Aí tem um nível superior de relacionamento, é o nível de servidão. Servidão é quando a pessoa deseja servir, então ela já ela é mais proativa. Só que o relacionamento que ela mantém com a outra pessoa é de uma certa reverência. E acima desse tipo de relacionamento tem o nível de amizade. Amizade é quando você deixa um pouco aquela reverência de lado e se aproxima mais, é mais íntimo da pessoa que você está querendo servir. E aí você se torna mais amigo, irmão, amiga, né? Fica mais próximo. E aí, acima desse, tem o de paternidade. Quando você se preocupa, igual eu estava falando, né, do pai que leva o filho para lá, leva para cá, se preocupa, sempre está pensando no como que está o outro e colocando-se no lugar do outro. E acima desse, tem um relacionamento conjugal, que envolve um nível de autoentrega e de possessão do outro maior, envolve uma questão que chamada de erótica. Então, no relacionamento. Todas essas relações, elas podem ser boas ou ruins. O que significa boas? Boas significa que elas vão no sentido de estabelecer códigos de benefício mútuo, claro, na relação. E se não tem esse benefício mútuo, e algumas regrinhas ajudam a entender esse benefício mútuo. Às vezes a gente não sabe muito bem como agir. Então, existem algumas regras. Os Vedas, eles também trazem regrinhas, como a pessoa ser um bom filho, como ser um bom pai, como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa, como ser um bom funcionário, como ser um bom patrão, ou seja, como ser um bom amante, assim, tem regrinha para ajudar as pessoas a entender como elas devem se comportar em todos os níveis. Então, aqui boas relações, como é muito amplo, é no sentido assim de ser relações que você sente que flui. Se você se aproxima de um mestre e você tem um relacionamento tipo mais servo e ele lá num trono, né, e você trata ele como um senhor, ou se você tem mais um relacionamento tipo de amizade, mais fraternal, ou se você tem um relacionamento mais paternal, você chega lá e cuida do seu mestre, você fica, ele é velhinho, você está cuidando da saúde dele, está vendo se não falta alguma coisa para ele comer, se ele descansou bem, se você, bom, aí de conjugal, assim, é mais mesmo entre marido e mulher, ou marido e marido, né, hoje vale tudo assim, mas no sentido de, mesmo aí, também vai ter que ter um nível de bom relacionamento e uma das pessoas pode assumir o papel de mestre. É mais difícil nesses casos, viu, gente? Mas até os Vedas recomendam assim, né, que uma das pessoas deveria assumir o papel de mestre da família e batalhar para se qualificar para ser mestre do outro nessas relações familiares também. Né? Geralmente o pai, mas pode ser a mãe, né, tem que ser o mestre dos filhos. O pai e a mãe têm que ser os mestres dos filhos, mas eventualmente pode acontecer diferente. O filho pode ser o mestre da família toda.
Isso aí não é algo relativo e pode variar, né? Mas a questão das boas relações é muito importante. Se não tiver boas relações, não se estabelece esse processo de conhecimento. Vai se perder. Não falta aquele ingrediente ali, o bolo vai batumar. Não vai render. Então precisa ter esses três. Vontade de dividir fidedigno, um sishya, né, um discípulo sincero, e boas relações. Relações não invejosas. Como se dá a transmissão do conhecimento? Através de indagações, perguntas. Então, o discípulo pergunta. E o que precisa mais? Precisa ter rendição. O que significa rendição? Rendição é uma palavra muito profunda, muito ampla também. Tem um mestre de Bhakti Yoga chamado Bhaktivinoda Thakur. Ele diz assim que a rendição, ela envolve 6 etapas. Envolve a primeira etapa é super importante, humildade, que praticamente as pessoas confundem a rendição como um todo com a humildade. Mas não é só a humildade. Humildade é o início do processo. Humildade, entender. No caso que vou relacionar esse mestre, ele fala rendição a Deus, tá? Mas a rendição, ela pode ser tomada em relação a qualquer pessoa. Eu vou falar em relação a Deus e vocês tentam imaginar a qualquer pessoa, tá? Mas eu vou falar em relação a Deus. Primeiro, ter humildade. Segundo, entender que Deus, ou essa pessoa a quem você quer ascender, sustenta tudo. Terceiro, que Deus sempre vai nos proteger. Quarto, rejeitar tudo que seja desfavorável a esse bom relacionamento com Deus. Quinto, aceitar tudo que seja favorável a um bom relacionamento com Deus. E sexto, rendição total. Seria a entrega total. O deixar-se levar completamente. Então, a rendição, nesse aspecto, né, de Bhakti, que é a ciência do relacionamento, né? Então, a rendição envolve relacionamento. Ela explica dessa forma com Deus. E eu costumo dizer assim, que o que você aprende sobre relacionamento com Deus vale para qualquer outro ser vivo. Você se relacionar com qualquer outro ser vivo. Até mesmo com as coisas. Se você aprende a relacionar com Deus, você vai aprender a se relacionar com tudo. Então, a rendição é importante. Indagações, a rendição, e uma disposição servicial. Uma atitude de serviço. Por que atitude de serviço? O que significa isso? Eu posso me aproximar de alguém para conhecer algo, mas eu não quero servir a essa pessoa ou servir a esse conhecimento. Eu quero me apropriar desse conhecimento para me dar bem. Na verdade, eu quero controlar melhor o meu meio ambiente. Eu quero controlar melhor a minha vida. Eu quero me dar bem. Então, eu me aproximo desse mestre, não é para exatamente eu servir ele, ou servir ao conhecimento que ele vai me dar. Não é isso. É para eu me dar bem. Então, se a pessoa tem essa atitude de querer se dar bem, explorar o conhecimento, não vai se dar a transmissão. Tá? É algo assim que o Bhagavad Gita tem coisas que às vezes a gente tem que meio que acreditar e depois a gente tem que pensar um pouco para ver se é assim mesmo ou não. Mas talvez seja apropriado eu dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de dar aula para crianças, para jovens, para adultos. Aula de matemática, aula de eletricidade, aula até pós-graduação. Eu fui desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Tive a oportunidade de dar aula, assim, né? E quando você vai vendo assim, né? Eu nessa época já estudava o Bhagavad Gita, né? Então eu tentava observar assim a relação dos alunos segundo esse conceito aqui, né? De mestre, né? Como é que os alunos se aproximavam do mestre, seja do que for, de matemática, de eletricidade, dos outros mestres também, de português, de física, de ciência, né? Como é que era a aproximação dos alunos?
E aí eu percebia que a maioria não indagava, eles não faziam perguntas, alguns pouquíssimos faziam perguntas. Rendição, alguns tinham essa questão assim da humildade, de querer realmente se render a, a confiar, né? Confiar no que o professor tá sendo coerente, que está entregando um negócio que vale a pena, que vai, ali naquele momento, vai me ajudar mesmo, então eu tenho que me absorver ali e me deixar levar por ele naquele conhecimento que ele está querendo. E a disposição servicial, então, nossa, cara. Hoje em dia os alunos são treinados para competir com o professor, para chegar e bater boca com o professor, para saber se ele é um cara bom, para fazer umas perguntinhas para desafiar ele, de repente fazer umas piadinhas para ver como é que o cara se comporta. Então não é uma disposição servicial, é uma disposição desafial. Não é servicial, é desafial. Então, não se dá transmissão. E a maioria dos alunos, assim, infelizmente, né, que a gente pega assim aquelas turmas assim de 20 e poucos, 30 alunos, a maioria está ali obrigado, não vai ali porque quer estudar realmente. Então, eles mesmos não aprendem como tem que se comportar nesse sentido aqui para realmente adquirir uma transmissão. Isso eu vi muito nas crianças, principalmente, né? Aí, quando você vai nos adultos, eu estava dando curso profissionalizante, né? E aí os adultos, porque eles querem ser bons profissionais, eles querem, né, crescer. Então, é claro que no início eles também vêm um pouco desafiante. Eles vêm saber, será que esse cara é bom? Será que esse cara, ele não é um Zé Mané aí que eu sei mais que ele? E aí, é impressionante. Daí você tem que, antes de começar a dar aula mesmo, você tem que conquistar os alunos. Então, os alunos são seus inimigos. Você conquista os inimigos, né? Então você tem que conquistar eles. Aí você conquista eles, aí eles se rendem a você. Aí eles começam a ter rendição. Daí eles começam a fazer pergunta, porque eles começam a ter interesse, eles começam a realmente tirar de dentro aquelas curiosidades, aquelas coisas que estão lá dentro, que falam assim, poxa, esse cara pode me sanar aquela dúvida, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Né? Então, e eu ficava tentando estimular o pessoal a perguntar, né? E a disposição de serviço, né? Que daí, bom, os caras, quando estavam ali, eles vinham para querer trabalhar mesmo, estar bem com aquilo, né? Mas, de certa forma, eles tinham respeito, né? Então, como eles tinham respeito, existia, assim, os adultos, principalmente, né? E quanto mais velho era um aluno, mais respeitoso ele era. Era impressionante isso. Assim, às vezes vinham senhores, assim, né? Então, a pessoa vinha com bastante respeito pelo conhecimento que a gente tinha e querendo obter aquilo, né? Para conhecer mais, para se aprofundar. Então, ele vinha com uma disposição servicial. E aí você começava a perceber que aquela pessoa ali, que tinha esses três ingredientes, assim, né? De como se dá a transmissão, mais elaborado, mais aprofundado, mais à flor da pele, mais profundo também, ele ia para frente, ele aprendia mais, ele saía com mais entusiasmo, ele saía e voltava na próxima aula falando o que colocou em prática e tal. Então, isso aqui também funciona na prática, gente. Isso aqui funciona na prática, em qualquer prática. Você vai aprender qualquer aula, você vai estudar qualquer coisa. Se você não se colocar nessa posição aqui, ó, de fazer perguntas sinceras, não perguntas desafiantes, perguntas de quem quer saber mesmo, se mostrar rendido ao teu professor. Você está ali naquele momento, você está confiando que ele vai te dar aula. Você vai confiar que ele tem conhecimento. Se ele não tem, cara, como é que nós vamos fazer agora? Porque eu estou aqui desamparado na tua mão. Eu não sou um cara que eu sei que eu vou me dar bem, eu vou me virar aqui na sala de aula. Estou desamparado na sua mão. Você que tem que saber. Eu estou rendido aqui. Eu estou humilde, eu não sou o bom aqui, você é o bom. Então, essa rendição, se a gente coloca, inclusive ela responsabiliza o mestre, o professor, a que realmente ele tem que se virar para corresponder com a expectativa do aluno. E a disposição serviçal é isso, né? De você ter uma atitude de serviço, não uma atitude desafiante, uma atitude de quem quer realmente apoiar, de quem quer ajudar com aquele conhecimento que está sendo transmitido, que está recebendo ali naquele momento. Então,
Então, aqui, ó, né, o Fábio falando assim que em alguns locais cria um clima de intimidação dentro da sala, desmotivando os questionamentos. Pode ser, é verdade. Mas isso é um problema do professor e às vezes pode ser um problema do aluno em se intimidar. Porque aí que tá, Fábio, o negócio da sinceridade. Se eu sou sincero e eu quero saber, se o cara lá é um casca grossa, é um grosso e tal, mas eu quero saber, eu estou me rendendo, estou desamparado aqui. Essa atitude, se o cara é fidedigno, ele vai corresponder a essa atitude. Vai se moldar a interação entre mestre e discípulo, seja qual seja o ramo de conhecimento. Então, aqui como se dá a transmissão, de certa forma, são os passos que o aluno tem que fazer. Então, o aluno, ele entra com a parte dele. É as indagações, é a rendição, é a disposição serviçal. O mestre vai entrar com a outra parte. Então, a gente não pode, de certa forma, assim, ficar julgando o mestre e querendo que seja de tal jeito, porque às vezes o cara não, sabe assim, eu já tive várias situações desse tipo assim, professores que eram terríveis, mas tinha um aluno lá que conseguia achar um néctar à aula e parece que extrair do professor aqueles momentos mágicos em que o professor brilhava e brilhava para aquele aluno, enquanto os outros meio que voavam porque não desprezavam o cara, não tavam, sabe assim, não estavam interessados. Então, o aluno entra com a parte dele. Como se dá a transmissão é a parte do aluno. Então, essa questão dos questionamentos, né, eu concordo contigo, assim, tem situações que a gente vai perder a vontade de perguntar. Mas eu vou falar um mas aqui que é importante, assim. Quando você tem vontade de saber algo, você só vai desanimar se a pessoa não souber responder. Não exatamente como ela te transmite, mas assim, porque se a gente chega com muita exigência de como o conhecimento tem que ser transmitido para nós, a gente já não está chegando com uma rendição, com uma disposição serviçal, a gente está querendo que o cara se adeque a gente mesmo. Entende o que eu quero dizer? Então, da nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, como aluno, como estudante. Isso é como se dá a transmissão. Agora, se o mestre é genuíno e vai realmente nos passar conhecimento, aí é outra coisa. Aí é a parte dele. É claro que a gente precisa disso também para ter um conhecimento fidedigno. Mas a gente não pode exigir muito no formato dessas coisas, porque senão a gente aí já está moldando, né, o mestre a nosso bel prazer. E o resultado, né, desse processo, obtenção de conhecimento. O conhecimento é um tipo de realização. Aqui, quando se fala de conhecimento, não é esse conhecimento em que eu tenho a teoria só. Não é o conhecimento em que a pessoa se torna sábia, ela tem a experiência junto. É o conhecimento que vem imbuído de experiência. No sânscrito, costuma-se separar conhecimento de sabedoria. Mais ou menos assim, né? São duas palavras diferentes. Jnana seria conhecimento e Vijnana seria o conhecimento experimental. Então, Jnana, conhecimento. Vijnana, conhecimento experimental. Então, aqui o que se obtém desse processo aqui é o Vijnana. É o Vijnana. Então, é bem interessante daí o contexto que está embutido aqui, porque nós estamos falando de Karma Yoga ainda. E, como está falando de Karma Yoga, o que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo sobre Karma? Justamente que, ao agir de uma forma bacana, você obtém Vijnana, você obtém aquela sabedoria que vem da experiência. Então, a ideia de se aproximar de um mestre para obter Vijnana. Então, olha só, você não precisa se aproximar de um mestre só para ele te ensinar os sacrifícios e o beabá do Karma Yoga. Você se aproxima do mestre para obter Vijnana.
e seja em qualquer área. Em qualquer área. E especialmente na área que aquele Tadvidi seja capacitado. Se é em Karma, se é em Jnana, se é em Ashtanga, se é em Bhakti. Vai variar do teu interesse no contato com a verdade. Cada aluno, cada buscador tem um interesse de se relacionar com a verdade em graus diferentes. Tem alguém que quer se relacionar melhor com karma. Então, poxa, de repente um mestre de karma é interessante, alguém que entenda muito do karma. Ah, mas a pessoa quer jnana, quer conhecimento. Para que serve o conhecimento? Que leva à liberação. Então, se aproximar de um Tadvidi que é especialista em conhecimento. Se a pessoa quer Ashtanga, ela quer meditação, ela quer encontrar esse eu interno e observar esse eu interno, quer encontrar Deus que está dentro de si. Então, se aproxima de um Tadvidi, de Ashtanga. Quer Bhakti, quer devoção ao Senhor Supremo, se aproxima de um Tadvidi que tenha devoção. Mas isso até para matemática, até para samba, até para música, em qualquer situação a gente precisa ter aquele tipo ali de postura, senão não obtém o conhecimento. Muita gente às vezes não tem esse tipo de atitude, né? Vou só voltar o slide aqui. Muitas pessoas não têm esse tipo de atitude e são pessoas que têm diplomas de doutorado. Fala, mas como? Como que o cara foi arrogante a vida toda, desde pequenininho o cara é arrogante, tenta passar por cima de todos os professores e terminou com um doutorado? Como é que pode? Porque essa pessoa, por karma, ela tem uma facilidade de estudar e de expressar o conhecimento. Mas ela não tem vijnana entregado por algum outro professor. É natural dela. Ou seja, ela não evoluiu do ponto onde ela estava. Ela está ainda, com toda essa arrogância, mesmo com doutorado, no mesmo lugar de onde veio. Então, uma pessoa que quer avançar, ela vai se aproximar de um Tadvidi. Ela vai buscar coisas além do que ela possa alcançar com seus sentidos, sua mente, com sua capacidade. É esse o objetivo de se aproximar de um Tadvidi, ir além. Bom, aí no verso 35, nós temos que Deus é o proprietário de tudo. Krishna fala, saiba que todos são somente parte de mim, que estão em mim, que são meus. Então, aqui Krishna dá aquele toquezinho, ele tinha falado um pouquinho dos avatares, mas aqui ele dá aquele toquezinho assim, ó, opa, é comigo, eu sou Deus. E todo mundo faz parte disso. Então, e aí ele começa a falar um pouquinho do lance do conhecimento, né? Que aí tem a ver com a apresentação que ele fez do Darshan, dos avatares, e agora ele fala, ó, mas a pessoa que se estabelecer nesse barco do conhecimento, ele vai cruzar o oceano de misérias, o oceano de ignorância. Então a pessoa vai se libertar da ignorância. E aí ele compara, né, isso como se fosse, ele usa metáforas, Krishna é muito poético, esse conhecimento ele converte a cinzas a todas as reações pecaminosas das atividades materiais. Então, existe uma forma de você eliminar as atividades que são ruins, que causam problema na sua vida, que te causam limitações, que é justamente esse conhecimento, esse fogo do conhecimento. Um exemplo assim, eu sei que muitos de nós aqui são praticantes de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, né, de certa forma. E a gente aprendeu que alguns asanas, eles, assim, numa linguagem mais técnica, eles purificam os nadis, eles purificam as vias dos ares vitais, e os ares vitais começam a circular melhor no corpo. Então, esse circular melhor no corpo
e purificação dos nadis significa que com aquela austeridade que você fez, você eliminou uma reação a uma atividade pecaminosa passada ou dessa vida mesmo, e você, aquilo que estava ali para te dar uma dor de joelho, uma dor nas costas, que estava ali brotando, estava quase, estava assim, estava o botãozinho, ia sair o fruto do karma, em que você ia saborear a dor nas costas. Antes você fez aqueles asanas que você aprendeu, e fez alguns pranayamas, e meditou, e fez de um jeito bacana, fluido, que realmente purificou os nadis. Pronto. Aquele conhecimento, aquela prática, eliminou aquela reação pecaminosa que resultaria numa dor. Então, o conhecimento que vem dessa região, né, outro dia o Edmilson falou, a Paulo-cheia, né, conhecimento que vem desse estado de vidis, eles vão nos ajudando a ir além do que nós mesmos conseguimos colher através do nosso karma, através dos nossos próprios condicionamentos, para quê? Para nos libertarmos dos nossos condicionamentos. Então, eles vão nos dando conhecimento experimental que vai ajudando a purificar cada vez mais. E isso vai levando cada vez mais a pessoa à transcendência, à liberdade última, onde nós não estamos condicionados às leis da natureza material. E aí ele ainda comenta, né, que uma pessoa assim, ela não volta a nascer nesse mundo material e alcança a morada eterna, né? O que significa isso exatamente, né? Morada eterna. Opa, peraí que eu estou lendo outro verso do Bhagavad Gita. Não há nada tão sublime e puro neste mundo quanto o conhecimento transcendental. Então, o conhecimento é fruto maduro de todo o misticismo. Então, imagina que quando você pratica Ashtanga Yoga, você tem alguns livros védicos que descrevem o resultado de praticar Ashtanga Yoga. Cara, é impressionante, assim, outro dia nós estávamos conversando, né, sobre uma história aí que tem no Srimad Bhagavatam, de um cara que ele criou um palácio voador a partir de um montinho de terra. E esse palácio viajava por todo o universo e ele ficava dentro do palácio e não sofria as pressões atmosféricas, nada, ficava bem de boa. Era como se fosse uma super nave que ele criou com o poder da mente, poder do yoga místico, poder do Ashtanga Yoga. Então, agora, aqui, Krishna está dizendo que esse conhecimento transcendental é o fruto maduro de todo o misticismo. Ou seja, atingir esse conhecimento da transcendência de uma forma prática é saborear aquilo que se busca, mesmo tendo todos os poderes do mundo. Tem gente que consegue voar, tem gente que consegue atravessar a porta, tem gente que consegue flutuar, tem gente que consegue respirar embaixo d'água, ficar embaixo d'água há muito tempo e nada, todos com poderes do yoga. Mas tudo isso é nada se a pessoa não tem o conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental é a meta do cultivo desses poderes, de obter toda essa prática que passa pelos poderes também. É obter o conhecimento transcendental. Então, isso aqui é bem importante de entender, porque às vezes as pessoas praticam yoga e não entendem que estão trabalhando, fazendo práticas que estão levando ao praticante, levando aos alunos, se a pessoa é professor, se a pessoa é um estudante, a prática de yoga está nos levando a ter uma experiência transcendental. E como que é isso, Goura? Como é que é isso de ser conhecimento transcendental? A transcendência, ela vai se apresentar, vai ser experimentada de diversas formas. Mas quando eu falo experimentar, eu tenho sentidos, meios pelos quais eu experimento. E não é com os nossos sentidos materiais, não é com a nossa mente que se experimenta a transcendência. A inteligência talvez consegue captar
o que poderia ser, mas não o que realmente é. Então, a gente precisa estar desapegado de tudo que o nosso corpo possa oferecer em termos de conhecimento e estar aberto para esse conhecimento transcendental ser experimentado através das práticas que levam a essa experiência, que são as práticas de yoga, sejam quaisquer que sejam as práticas de yoga. Karma Yoga leva a isso, Jnana Yoga leva a isso, Ashtanga Yoga leva a isso, Bhakti Yoga leva a isso. Todos os tipos de yoga culminam em conhecimento transcendental, servem para isso. E esse conhecimento transcendental é o que realmente Krishna está tentando levar Arjuna a focar, porque vocês lembram lá no comecinho do Bhagavad Gita, Arjuna não queria participar daquela batalha, ele estava muito perturbado, estava sofrendo muito, queria ter que lutar com pessoas queridas. Então, o conhecimento transcendental é aquele tipo de experiência que liberta automaticamente Arjuna, que automaticamente Arjuna teria, então, o entendimento do que é eterno, o que é temporário. E o que fazer no aqui e agora, em termos de Dharma, através do conhecimento transcendental. Então, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu deveria, eu tenho que trabalhar mais e me virar mais para eu comprar um celular. Eu tenho que batalhar bastante para ter um carro novo. Eu tenho que ver como é que eu consigo um emprego para ter carro, ter roupa legal, para poder sair com alguém, para ver se consigo um namorado, uma namorada. Ou seja, a gente fica preocupado em obter aprender maneiras de como conseguir várias coisas para a nossa vida que a gente considera interessantes e boas. E esse tal de conhecimento transcendental, já ouvi falar, vai passar longe do nosso cotidiano, passar longe das conversas no dia a dia, passar longe das notícias da TV, do jornal. Mas, cara, se é um conhecimento que pode nos ajudar a resolver todos os problemas da nossa vida, todas as situações da nossa vida, pode nos situar de forma tranquila em relação a tudo e a todos, por que eu vou deixar isso longe? Por que eu não vou fazer isso como primordial na minha vida? Então, é esse o toque que Krishna está tentando dar para Arjuna. Arjuna, o foco é esse, assim. Até mesmo aqui na batalha, você pode focar nisso. Você não está só fazendo uma batalhazinha de atirar flechinhas e matar os soldadinhos do exército inimigo. Você está aqui para trabalhar o conhecimento transcendental. Você tem que entender mais dessa transcendência que está em você e está fora de você também. E até mesmo lutar aqui pode te ajudar nisso. Estou começando a te explicar como. Então, ele fala dessa questão agora, né? Ele falou bastante do Karma Yoga. Então, fazer ações, cumprir o Dharma, ações dentro do Dharma, sem se apegar ao resultado. Essa é uma das práticas que leva a esse conhecimento transcendental. É uma das práticas. E aí muitas pessoas perguntam, mas como que eu cumpro o meu Dharma? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Às vezes a gente parece ser algo... o Goro falou que eu tenho que fazer aquela pergunta, como eu sirvo? Mas nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a gente tem a impressão, por exemplo, a Arjuna estava com a impressão que ele servia melhor o avô e o tio, fugindo da batalha, não lutando, não matando eles. Aí Krishna vai tentando mostrar para ele que, olha, Arjuna, você tem que levar em consideração não o que você acha que eles querem. Você tem que levar em consideração tua natureza. Você tem que levar em consideração o contexto que nós estamos aqui agora. Você tem que estar esperto com tudo. Você tem que tomar consciência de tudo no aqui e agora. O máximo possível, mais profundamente possível. E aí, então, você vai concluir como é que você vai servir eles melhor. Quanto mais informação, mais consciente você estiver do aqui e agora, realmente, mais você vai saber como serve eles. Então, daí mais você vai saber qual que é o teu Dharma em relação a eles. Então, Krishna vai dando essas orientações e falando para Arjuna se ligar, então, nessa questão do yoga. Aí, um pouquinho mais,
A pessoa fiel que está absorta no conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos alcança rápido a suprema paz espiritual. Essa questão de subjugar os sentidos é bem importante, porque nós podemos ser escravos dos nossos sentidos. Isso quer dizer o seguinte, que nosso corpo ele tem uma demanda e nós mais atendemos a demanda do corpo do que atendemos a demanda desse ser transcendental que está dentro, que necessita ir a alguns lugares, necessita fazer algumas coisas e que o corpo não está correspondendo. Então, subjugar esses sentidos para atender a demanda do ser interno é a jogada. Não satisfazer os sentidos com a força do ser interno. Silacira Maharaj, eu já comentei isso com vocês uma vez, que a gente tem uma força, no início, quando a gente começa a fazer essas práticas de yoga, a gente tem uma força centrífuga. A nossa atenção vai de dentro para fora. Tudo afora chama atenção. E conforme a gente vai avançando nesse processo de yoga, a força passa a ser centrípeta. É de fora para dentro. A gente começa a olhar mais esse lado interior. Então a gente fica mais em paz, mais estável, sem se deixar perturbar tanto pelo que está fora. Aí entra a autossatisfação e a paz espiritual. E aí, concluindo, aqui Krishna fala de três pessoas que não conseguem obter conhecimento. De vez em quando Krishna vai nos avisar assim, falar, esses tipos de pessoas aqui não conseguem praticar esse tipo de yoga. Essas outras pessoas aqui não conseguem fazer esse outro tipo de yoga. Aqui, Krishna está começando a falar de jnana, de conhecimento, de vijnana também. Então, deixa eu só... Tem mais coisas aqui que estão me atrapalhando aqui. Então, pessoas ignorantes que não conhecem um Tadvidi e nem escrituras, elas não conseguem obter esse conhecimento transcendental. Pela ignorância mesmo, elas estão distantes disso, não passam nem perto, então não tem. As pessoas sem fé, elas conhecem as escrituras, conhecem alguns Tadvidis ou sadhus, mas não têm fé nessas pessoas. Não tem fé nas escrituras. É difícil, a situação das pessoas é bem difícil. Ela, então, não obtém conhecimento também. E tem as pessoas indecisas, que apesar de conhecer as escrituras e os gurus duvidam do conhecimento trazido por eles ou da possibilidade de êxito em seus próprios esforços. Então, esse aqui diz que é o pior tipo, assim, porque não vão confundir muito com o segundo, porque o segundo, ele sabe que as escrituras estão lá, sabe que os gurus estão ali, sabe que tem sadhus, mas nunca foi para perto porque não tem fé, não acredita. Então nunca estudou, nunca se aproximou. Agora, esse das pessoas indecisas, esse aqui já foi, esse aqui já bebeu da fonte. Sabe o que tem nas escrituras, sabe o que os gurus estão falando, só que eles meio que duvidam de que essa escritura, ou aquele sadhu, aquele guru pode realmente trazer esse conhecimento que vai me libertar, que vai me ajudar, que vai me levar além da minha própria natureza. Então, nessa dúvida, ou que eu possa ser exitoso seguindo essa guia, nessa indecisão, a pessoa barra, ela para. Então, aqui, né, Vishwanath Chakravarti diz que esse terceiro tipo é o pior tipo, é a pior posição. Porque os outros, eles podem superar a posição que eles estão justamente por ter um darshan, na verdade, por ter algum conhecimento, algum contato. Agora, o do indeciso, ele já teve contato. Aí é uma coisa interna, é um movimento interno que ele não está fazendo. Silacira Maharaj diz assim, tem um momento na nossa vida que a gente tem que duvidar da dúvida.
Porque a dúvida, ela é nossa amiga, nossa companheira, ela nos ajuda. Justamente a gente tem que chegar com indagações, né? A gente falou, tem que chegar, se aproximar de um Tadvidi e indagar, perguntar. Mas tem um momento em que você já sabe o necessário. E aí você tem que duvidar da dúvida. Quando a dúvida vem, que geralmente a dúvida quando vem nesse momento em que já te respondeu todas as perguntas que poderiam te ajudar. Aí quando vem uma dúvida, que é aquele movimento natural de duvidar, é duvidar da pessoa, é duvidar se o que ele está dizendo está certo, é duvidar se aquilo ali vai servir para mim, se aquela prática que eu aprendi vai ser boa para mim. Aí, nesse momento que você está duvidando do processo que está ali e que está dando certo para outras pessoas, tem as escrituras, tá? Você começar a duvidar ali, opa, então você tem que se dar um liguetes e falar, opa, isso aqui já é força do hábito. Eu tenho que duvidar dessa dúvida. Será que já não está na hora de eu parar de duvidar? Por exemplo, fazer essa pergunta, né? E aí, realmente, se render e fazer aquele processo ali que permite ter o conhecimento transcendental. E aí, Krishna conclui afirmando os benefícios da obtenção do conhecimento transcendental. E aqui, nesses versos, Krishna está fazendo a preparação do próximo capítulo. Porque aí ele vai começar a falar de uma etapa em que ainda se menciona um pouco do karma, mas já é um nível assim que a pessoa ela está trabalhando no nível de conhecimento. Ela tem um karma relacionado, mas é um karma que está permitindo a ela buscar conhecimento. Então, o quinto capítulo ele vai tratar sobre esse nível de buscador já, em que ele trabalhou seu karma e está indo tá indo atrás do conhecimento agora. Ele está com uma certa liberdade em relação ao karma, que permite ele focar mais no conhecimento. Então, e aí, essa afirmação de Krishna, né? Lute, Arjuna, lute munido com esse conhecimento. Com esse conhecimento, esse Vijnana. Pessoal, aí deixar aberto para vocês falarem do que chamou a atenção, se vocês têm alguma dúvida, se vocês também quiserem compartilhar algo que ficou da aula passada, que vocês gostariam de trazer também para essa aula. Né? A gente teve a satisfação do Prabhu Lokashakti. Foi muito, muito bacana para mim ouvir ele. Foi a primeira vez que eu assisti uma aula dele, assim, infelizmente. Quem sabe vai rolar mais. Pessoal, lembre de colocar os nomes aqui no ladinho no chat para depois a gente usar na lista de presença de vocês, tá? No encontro passado, me chamou muito a atenção que ele colocou, né, o Dharma. Ele diz assim: o Dharma diz respeito à Rita, que a palavra Rita quer dizer ordem, né? Então ele diz que o Dharma diz respeito à Rita, a ordem cósmica, né? Então o Dharma é tudo isso, né? É muito interessante. Não é só uma questão de lei, porque quando a gente fala lei, a gente, na minha cabeça, vem muito, né, a criação do ser humano, criar regulamento, criar isso, né? Isso, a palavra lei me reporta isso. E quando diz, né, o Dharma é um ordenamento, né, na minha cabeça fica mais amplo, né? Aqui na minha cabeça, né? E ele apresentou o Dharma como essa ordem cósmica. Então, tudo existe uma ordem, né? E o Dharma é presente nisso tudo, que
ordena, legisla, né? É muito interessante, eu fiquei assim, abriu muito, né? A expressão, o que vem a ser Dharma, não é uma coisinha assim, é tudo isso, né? Assim como nós temos o Dharma também dentro da gente, né? E o que é o nosso Dharma faz parte de tudo isso. Eu achei muito interessante, não havia pensado na palavra Dharma desta amplitude, né? Para mim foi fantástico. E hoje, Gora, eu só não entendi quando você colocou o resultado, né? Obtenção do conhecimento, e aí, entre parênteses, passatempo e cavalha, hífen Mahabharata. Essa expressão eu não... Bem observado. Então, posso contar a história, então, Edmilson? Essa história do Cavalli? É que eu não Estou sentado. Só vocês me permitem, então eu vou contar a história. É uma ilustração e eu não queria, assim, tomar muito tempo de vocês, né? Mas se vocês me permitem, eu vou contar essa história, então, do Mahabharata. Então, certa vez, os Pandavas, os Kurus, eles estavam treinando com o seu mestre Dronacharya. Eles eram jovenzinhos, assim, como adolescentes. Estavam treinando, né? Para serem guerreiros. Então, treinando no arco e flecha. E Arjuna, já naquela época, se destacava muito. O Dronacharya gostava tanto de Arjuna, né, do empenho que ele tinha e da maneira como ele tratava o seu mestre, como ele tentava servir o seu mestre. Ele era tão rendido ali naquela situação que Dronacharya deu uma bênção para ele e falou: eu vou te tornar o melhor guerreiro do mundo. Ele fez como uma certa promessa, assim. E as crianças todas ali ficaram meio invejosas de Arjuna dali em diante, sabe? Porque ele foi tão, assim, agraciado com a fala do Guru. Bom, e aí foram estudando, né, treinando, e um dia eles estavam passeando aí um dia um rapaz, eles estavam treinando, aí um dia um rapaz apareceu, e era um rapaz de uma tribo que ela não era favorável ao reino ali, sabe? Era uma tribo meio que inimiga. E esse rapaz, ele se aproximou e falou: olha, eu gostaria de treinar com o senhor, eu gostaria que o senhor fosse meu mestre. Se aproximou de Dronacharya. E Dronacharya falou assim: olha, eu não posso te treinar, porque, né, você é de outro reino, justamente do reino inimigo do pessoal aqui, não vai funcionar isso. Né? Você vai se tornar um excelente guerreiro e um excelente guerreiro dos nossos inimigos. Então, eu não posso te treinar. Falou, né? Não posso. Eu estou cumprindo, eu sou um funcionário público aqui, né? Eu tenho que cumprir, eu tenho que servir ao trono que eu estou servindo. Então, você faz parte do reino inimigo, eu não posso. Ele falou, puxa vida, né? Ficou muito triste o rapaz e foi embora. E aí, ele chama Ekalavya, né? E aí ele pegou... O nome do rapaz... Ekalavya. E aí, ele... Ekalavya, então, pegou, se refugiou no meio da floresta, lá no fundo da floresta, não voltou para casa. E sabe o que ele fez? Ele montou uma murti. Uma murti é uma estátua de Dronacharya. Montou uma estátua de Drona, e diante dele, todos os dias, ele oferecia pranams, né, reverências, e treinava diante da estátua de Drona, todos os dias, confiando que Drona estava ensinando ele a arte do arco e flecha. E depois de alguns anos, os Pandavas estavam ali, né, já mais moços, né, e aí Arjuna já tinha recebido essa promessa de seu mestre, né, eles estavam caçando com cachorros, os cachorros eles atiravam nas aves, né, e as aves caíam, os cachorros iam lá, pegavam, né, como os caçadores, assim, né, os kshatras, eles têm essa permissão, né, para caçar, para matar os animais. Então eles estavam com cachorros, assim, e os cachorros saíram latindo atrás de algo. E daqui a pouco só se ouviu os ganidos e os cachorros voltaram mudos.
E quando eles se aproximaram, os pandas viram, né, os Kurus viram, os alunos de Dronacharya viram que o cachorro ele tinha a boca costurada com flechas. Eram vários cachorros e todos eles com a boca flechadas, e que não tinha matado o cachorro, só tinha acertado nos lábios dele e não permitia que os cachorros latissem mais. E aquilo tinha sido feito com tamanha maestria que ou o cara pegou um instrumento cirúrgico e colocou aquelas flechas ali, que era impossível até de imaginar um cara chegar, pegar um cachorro e enfiar a flecha assim, ou foi feito pelo melhor arqueiro do mundo. E aí, quando o pessoal viu isso, todo mundo olhou para a Arjuna e falou assim, cara, você já era. E a Arjuna também se sentiu assim, todo acuado, né? Porque o pessoal ficou aquela pressão assim, né, de que ele era realmente bom, mas aquele cara ali que fez aquilo era muito melhor que ele. Então, eles foram até Dronacharya e chamaram Dronacharya, falaram, nós encontramos cachorros assim e tem uma pessoa que está na floresta responsável por isso. Vamos encontrá-lo então. E aí eles foram, né, caminhando, até que encontraram onde estava a cabana de Ekalavya. E Ekalavya já estava também um rapaz quase adulto e andava com arco e flecha ali, né, que ele mesmo fez ali na floresta e tal. E aí, Ekalavya, quando viu Dronacharya, naquele momento que viu Dronacharya, ele prestou reverências. Né? E aí ele falou, Pranams Gurudeva. E aí, Dronacharya, Gurudeva, quem é você, meu jovem? Eu sou Ekalavya. Ekalavya? Eu não estou lembrado. Quem é? De que família você é? Ele falou, eu sou aquele jovem que veio lhe pedir, né, para estudar com o senhor. Aí, certo, e eu não dei permissão. Sim, mas eu fiz, né, eu tomei a liberdade de fazer uma murti do senhor, porque eu queria muito estudar e aprender com o senhor, e fiquei estudando com sua murti e me tornei um hábil arqueiro. Aí ele falou, muito bem. Então você sabe que para você completar o ciclo de conhecimentos, você deve me dar uma dakshina, que seria essa atitude serviçal, né? A atitude serviçal seria dakshina, a pessoa dar algo de volta ao mestre, né? Como oferenda, servir ao mestre. Aí ele, sim, eu sei, Gurudeva, em que eu posso servi-lo? Falou, eu quero o seu polegar da mão direita. Aí Ekalavya pegou uma flecha assim, naquele momento, ele falou, tá certo, pegou uma flecha assim, em formato de meia-lua, que estava atrás das costas dele, e cortou o polegar e entregou para o mestre. Então, essa é uma história bem cruel, assim, bem forte no Mahabharata, em que todos os alunos de Dronacharya estavam ali e questionaram depois, né? Gurudeva, por que o senhor fez isso? Bom, e se diz, né, em alguma uma versão do Mahabharata, eu li que Ekalavya foi cuidado dali por diante por Dronacharya. Dronacharya cuidou daquele discípulo a vida toda daí, depois do discípulo. Mas também aí Dronacharya foi questionado, né? E essa resposta foi bem importante. Ele falou assim: eu pedi o dedo dele porque ele roubou o conhecimento de mim. E eu não queria que esse conhecimento estivesse na família dele. Não da minha parte. Então, se dependesse de mim, esse conhecimento não ficaria na família dele. Só que o garoto, ele realmente tinha uma devoção por Dronacharya, e isso mostrou, de certa forma, uma certa pureza de coração de Dronacharya, porque Dronacharya depois viu que ele tinha essa atitude serviçal e ficou com ele a vida toda, vindo a ser o mestre. E aí Dronacharya se tornou esse mestre, né? Além de que só mestre de armas para aquele garoto. Né? E ele, de certa forma, meio que naquela época os caras eram jogo duro, assim, tipo, o cara tomava uma decisão e era aquilo, né? Ele não ficou assim sentimentalista e que né, poxa, que pisada na bola que eu dei com esse aluno e tal. Não, ele falou, não, aconteceu dessa forma, era o destino, então eu fiz o que eu achava que era meu dharma, eu fiz o que eu acho que era o meu dever, e pronto. Então, Dronacharya encarou dessa forma a situação dali por diante.
Mas ele explicou isso, que o conhecimento tinha sido roubado dele. Então, o mestre, de certa forma, ele tem essa conexão, de certa forma, sutil com o seu aluno, seu discípulo, em que ele compartilha suas experiências com os seus alunos, seus discípulos. Então, se o discípulo é sincero, ele aprende isso que o mestre tem para entregar. E isso é um conhecimento transcendental, é vigyana, não é um conhecimento gyana, ou conhecimento material, é vigyana. É desse conhecimento que nós estamos falando, Tadvidi. É claro que a gente pode remeter a vários outros níveis, né, de conhecimento, mas nós estamos falando aqui do conhecimento transcendental. Obrigado. Viu, Prabhu? Tá me escutando aí? Tô, muito bom escutar sua voz. Pode falar, por favor. Obrigado, Prabhu. Olha só, Prabhu. O senhor falou aí questão de mestre, discípulo, conhecimento, né? Entrega. Tem uma questão assim que eu vejo que acontece comigo, que tipo, por exemplo, assim, eu mais ou menos assim já estou familiarizado comigo, sabe? É uma questão assim muito minha, assim, né? Por exemplo, assim, eu vejo que a minha busca em todos os campos, sabe, da minha vida, ela é cíclica, sabe? E eu vejo que tem momentos assim que eu tô na crista da onda, sabe? E aí daqui a pouco o negócio parece que vai escapando, 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 escapando. E aí dá meio que um barato assim, sabe? Eu digo, opa, parei, onde é que eu tô? Onde é que eu tava? E aí, sabe? Isso aí é normal? Isso aí é assim mesmo? Então, ou assim, ó, é normal, mas ela também explica uma etapa do nosso próprio processo. É normal dentro de uma etapa do processo. E existem etapas em que a gente está mais constante. Então, a gente tem dentro de um processo de relacionamento, seja com um mestre, com um conhecimento específico, alguma prática, existe 6 etapas de instabilidade. A gente já falou isso com o Edmilson num workshop uma vez lá no Fonte Clínica, lá no espaço do Edmilson. Existem 6 etapas de instabilidade. A etapa de entusiasmo inicial, em que o entusiasmo inicial é aquela paixão com que a gente começa algo e, uau, isso é demais, isso é incrível, eu quero mais, que joia. E ele é uma etapa de instabilidade, porque ele dá um pico de entusiasmo, e esse pico de entusiasmo, ele não está bem embasado, ele não está bem firme, então ele é como se dá um pico, e aí como ele não tem uma base sólida, ele vai durar pouco. Então, o fato dele existir é um fator de instabilidade na prática, dá vontade de abandonar a prática. Pô, mas se toda hora eu chego começando um negócio com entusiasmo, depois eu paro, essa é uma coisa, eu vou parar com tudo, porque toda hora é assim. Então, o próprio fato de existir esses momentos que a gente se apaixona mais tal, e por algo, né, e quer fazer as coisas, ele vira um motivo para a gente desanimar. Mas isso é natural. Sim. É natural o entusiasmo inicial. Ele faz parte de quando a gente começa um relacionamento com algo, com alguém. Aí depois, se a gente consegue superar essa fase do entusiasmo inicial tá, tudo bem, eu tenho entusiasmo mesmo no início, depois eu tenho que continuar. Só que daí o que a pessoa às vezes se dá conta? Puxa vida, isso aqui que eu achei tão legal vai demorar para acontecer. Ou seja, não é assim tão rápido e eu tenho que praticar muito tempo. Então,
sabe que não vou fazer mais tanto assim não, estava tão empenhado, deixa eu ficar mais de boa aqui, não fazer nada, não, vou fazer outra coisa, vou jogar videogame, vou assistir filme, vou ficar de papo ar, vou ficar assistindo futebol ali na várzea, ali no campinho de futebol dali do bairro, e esquece todo esse entusiasmo, vai demorar muito. Então aí a pessoa chama o que é esforço esporádico. A pessoa se esforça de vez em quando e daí ela desanima. Ela não faz muito, mas depois ela, não, deixa eu fazer. Aí se esforça por aquela prática e desanima. Então essa é a segunda etapa de instabilidade. A terceira é a indecisão. A indecisão é quando a pessoa ela percebe que a prática é interessante manter uma constância, ela consegue manter uma certa constância, sente uma certa atração por manter essa constância, só que há uma dúvida, que é como que eu mantenho essa constância? Será que eu mantenho essa constância parando de trabalhar, ou trabalhando e mantendo um horário, ou será que eu caso, será que eu continuo solteiro? Sabe assim, a pessoa fica pensando como que eu vou, com a forma é tão importante que, será que sente a necessidade de fazer uma prática constante, consegue manter um certo ritmo, mas a forma é tão importante, e às vezes a pessoa entra em tanta noia com relação à forma de fazer, que ela desanima e desiste. E aí tem o quarto estágio de instabilidade é o controle da mente. A mente, quando a pessoa arruma uma forma, arruma um ritmo para fazer sua prática, arruma uma forma adequada, que ela se sente melhor, mais confortável para fazer a prática. Aí o que começa a acontecer? Ela começa a perceber que a mente é quem estava dando trabalho sempre. Em todas as etapas anteriores, até ali, era só a mente que estava dando trabalho. Mas a pessoa se dá conta. Então ela precisa controlar os sentidos, precisa controlar a mente, para continuar se mantendo na prática. A própria prática deu a percepção desse bichinho que dá tanto trabalho, que é a mente. Então precisa controlar. E a pessoa começa uma batalha contra os sentidos e a mente. Parece que aí a pessoa entende de vez que a batalha não é com o mundo lá fora. É uma batalha para controlar o próprio corpo. E se ela consegue superar essa fase, que ela é muito difícil, e ela é desanimante, porque a pessoa solta bolas fora tremendas. Ela pisa na bola porque não consegue controlar a mente. Daí ela pode desanimar, ela fala, não esquece uma coisa, cara, eu sou imprestável, eu não consigo, eu vou parar. Aí para, desanima, não faz mais a prática. E aí tem a quinta etapa, em que a pessoa, ela superou esse controle da mente, daí ela fica com vontade de fazer votos. Falar, então eu estou controlando minha mente, eu estou controlando meus sentidos, então esquece uma coisa, eu vou fazer um voto. Fazer um voto que eu já consigo fazer determinadas coisas durante tempo, ficar de jejum, por exemplo, jejum, né? Ficar de jejum durante tanto tempo, então vou fazer um voto de ficar de jejum. Ou vou ficar de abstinência de alguma coisa, né? Durante um tempo, fazendo um voto. Daí o que acontece? A pessoa achava que controlava a mente, mas ela faz um voto e ela percebe que o voto ele tem umas certas complexidades, umas certos detalhes que a pessoa precisa ter a manha para fazer. E ela não tem habilidade, não tem a manha. E como ela não tem habilidade para fazer, ela quebra o voto. E por quebrar o voto, ela fala, mas eu não controlo minha mente porcaria nenhuma. Eu não consigo manter nenhum voto que eu fiz para mim mesmo, eu fiz para o meu mestre, eu fiz para outra pessoa, eu me casei, fiz um voto de casamento, não consigo manter. Então, a pessoa, ela entra num parafuso e fala, por quebrar o voto, ela desanima, ela para de fazer a prática. E aí tem a sexta etapa, e a última, a mais perigosa, é quando a pessoa quer desfrutar dos benefícios da prática. Esse é o pior tipo de problema que faz a pessoa desanimar, porque ele é muito ilusório. A pessoa às vezes já está desfrutando do lance, mas quando ela se dá conta que ela não está sendo sincera nessa busca do conhecimento transcendental, da prática, ela só está querendo se dar bem, ela vê como se fosse um monstro tão grande, porque ela está querendo se dar bem em cima de quem? Em cima dos outros, que são coitadinhos igual ela,
todo mundo está sofrendo aqui. Pô, e eu estou querendo usar isso que é tão bonito, tão massa, transcendental, libertador, para eu escravizar, explorar os demais, me dar bem em cima deles. Caramba, que bicho feio que eu sou. Se a pessoa vê isso, ela e sobrevive, ela vai para a etapa seguinte. Ou seja, ela tem que ver tudo isso, Luciano, sem desanimar da prática. Ela tem que continuar praticando um ritmo mínimo, o ritmo mínimo que ela se determinou, que é o ritmo que ela consegue manter a vida toda, passe o que passe. E ela, depois de todas essas barreiras, não desanima, continua praticando com entusiasmo, ela vai chegar na etapa de firmeza, onde a prática em si já tem um nível de estabilidade, de beleza, de força, em que ela não precisa mais se forçar a fazer a prática. A própria prática já impulsiona a pessoa às experiências que estão vindo agora de balde. Até chegar nessa fase de estabilidade, a pessoa tem que lutar contra si mesma para buscar esse ponto da transcendência. Porque a experiência da transcendência é tão pouca até esse ponto de estabilidade, que faz a pessoa cair no charco material, de buscar as experiências materiais e não as experiências transcendentais. Mas quando a pessoa chega na etapa de estabilidade, aí as experiências transcendentais começam a vir cada vez mais. Então isso vai dando cada vez mais força, naturalmente. Então é todo um processo que a pessoa tem que tratar de observar que acontece naturalmente, e eles indicam uma etapa da própria consciência dentro de um crescer, de um caminhar para frente. Alguns estão numa etapa de entusiasmo inicial. Eu só gosto de viver apaixonado. Eu tenho um amigo que fala isso para mim. Cara, quando acaba aquela paixão, eu desanimo, eu fico triste, eu fico depressivo, eu tenho que me apaixonar. Então daí eu procuro outra pessoa para me apaixonar. Fala assim, né? Então o beija-flor, né? Aquela borboleta que fica buscando flores aí para se manter vivo. Né? Tá na fase inicial ainda do entusiasmo inicial. Acho que isso é tudo. Né? E não é. Então, né? E depois que a pessoa às vezes percebe que esse entusiasmo inicial não é tudo, e aí a pessoa daí pode desanimar da vida, se não perceber que a vida continua, que é muito mais longa, né? Então tem as práticas da vida. Então a ideia é a gente tentar identificar, né, com esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento vem do Madhurya Kadambini. O senhor passou para nós lá isso aí, né? Você eu pedi para um amigo fazer uma cópia. Sabe, Prabhu? Tem um lance que eu vejo assim que bate forte na gente de vez em quando, sabe? Que é o lance de ser feliz, sabe? E, tipo, a gente parece que percebe, assim, que a gente foi treinado para não ser feliz, né? A gente foi treinado para não ser feliz, sabe? O tempo todo, desde criança, né? E aí, tipo, eu percebo que tem coisas, assim, que isso aí ainda está enraizado na gente, sabe? Está enraizado na gente, sabe? Eu conto para os meus filhos, sabe? Que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, bem novo, assim, quando a minha esposa ficou grávida com 19 anos, eu tinha 19 também, e aí a única coisa que me vinha na cabeça, bom, agora eu tenho que trabalhar que nem um condenado, e é isso, né? Não adianta, vou ter que trabalhar, né? E aí eu me lembro que eu falava com meus filhos, né, nessa época agora, que eu tô, graças a Krishna, graças às pessoas, essa associação, eu consegui, assim, sabe, sentir algo de verdade, né? Que é essa tradição aí, né? Que o senhor faz parte, né? Que é uma maravilha. E aí, então, eu falo para os meus filhos que tinha uma época, né? Lá com meus 19, 20 anos, eu pegava 4 ônibus para trabalhar por dia, sabe? E era bem complicado. Eu trabalhava em oficina, era um negócio bem insalubre. E eu falo para os meus filhos, assim, quando eles estão desanimados, né? Eu falo para eles, cara, eu me lembro de uma época que eu estava dentro do ônibus lotado e tinha que ir trabalhar e voltar do serviço, era 2 horas de ônibus, 2 horas e meia de ônibus, quase 3 horas, né? E
E eu lembro que eu falava para eles assim, cara, eu lembro de momentos assim que vinha assim uma faísca de alegria, de felicidade, assim, sabe? E aquilo era tão rápido, tão ligeiro que passava assim, naquele meu momento ali de dificuldade, que aquilo era tão rápido que eu me lembro que eu chegava a dar um sorriso assim do nada e daqui a pouco aquilo já ia embora e as preocupações já vinham, o compromisso já vinha e daqui a pouco eu pensava assim, não, parei um pouquinho, tem um negócio aqui que me fez feliz aqui, que vai acontecer. E aí eu me lembrava que era, por exemplo, né, que isso acontecia, que era real, que era um jogo de futebol do meu time, que ia ter naquela semana. Isso aí é bom, olha só, vai ter o jogo, isso aí vai ser legal. E aquilo me dava alegria, sabe? Mas aí daqui a pouco aquilo passava rápido, né? E graças a Deus, né, isso eu consegui ir pincelando essas coisas, sabe? E conseguindo fazer com que esses momentos de felicidade, assim, fossem maiores, né? Eles aumentassem, né? Mas assim mesmo eu vejo hoje em dia, por exemplo, né, que melhorou muito. Eu acho que até que aí é que entra o que eu lhe falei, né, que é a questão da gente ser treinado para não ser feliz, né? De vez em quando eu fico pensando assim, eu acho que está muito bom, sabe? Eu chegar a ficar uma semana assim contente, feliz, alegre, está muito bom, porque eu há 20 anos atrás eu ficava 1 minuto feliz num mês. Então, assim, parece que a gente se boicota em alguns momentos, sabe, Prabhu? Esse negócio de tá sempre no pico, sabe? Tá sempre lá em cima, lá em cima. E daqui a pouco a gente parece que tem uma coisa dentro da gente mesmo, de, não, tá bom isso aqui, fica tranquilo, sabe? Que já chegou aqui, está ótimo. Não sei por que eu tô falando isso aí, mas me veio isso. Obrigado, Prabhu, muito obrigado. Sabe que, se falando assim, né, eu estava lembrando aqui, que eu converso com meu filho aqui, eu falo para ele, você tem que ser feliz, você tem que aprender a ser feliz e não colocar a resposta da sua felicidade em nada externo e aprender a ser feliz internamente. Você tem que escolher ser feliz. Porque você também pode escolher sofrer. Às vezes as coisas podem estar super boas ao seu redor, você está escolhendo sofrer. Que às vezes é o motivo pelo qual a gente às vezes conversa tanto com os adolescentes, né? Você vê o cara sofrendo por cada coisa, né, meu? Você tem que ir lá conversar com o cara porque ele está sofrendo por, né? Então, está numa crise existencial lá, né? Cada coisa. Não, né? Você fala, tem que aprender a ser feliz, cara. Você tem que se virar para ser feliz. Não dá para ensinar isso. Né? Isso a pessoa tem que buscar o meio, né? Quer dizer, dá para ensinar. Eu acho que Krishna está ensinando a Arjuna, de certa forma, né? A ser feliz no meio de uma batalha, inclusive, né? A encontrar essa plenitude dentro de si mesmo, né? Com certeza, né, Prabhu? Mas aí, Igor, assim, é que a gente percebe, assim, pelo menos assim, eu vejo que as pessoas estão apostando, né, essa felicidade no que diz respeito a este mundo material, né? E, de repente, o que você acabou de falar agora, olha, Krishna ensina a felicidade, mas ele está sugerindo, né, não as coisas desse mundo, mas um conhecimento que transcende a este mundo, um conhecimento que transcende a própria condição humana, né? E isso não nos é ensinado, né, desde criança. Então, a gente observa o quê? As coisas que são impermanentes, as coisas que são passageiras. A gente aposta na felicidade nas coisas que passam, né? Aonde está essa educação transcendental? Aonde que está essa educação espiritual? Não se tem hoje. Então, na minha cabeça aqui, eu vejo que nós estamos sem norte. Porque se nós apostamos nas coisas que passam, passou de novo. E passou de novo. E vai passar.
as coisas vão passar o tempo todo, né? E, de novo, a pessoa fica sem norte. De novo, eu preciso de me apaixonar, né? Então, o que você falou, Luciano, que a gente não foi educado para ser feliz, né? Eu diria de uma outra forma, nós não fomos educados para ver um conhecimento que é permanente, um conhecimento que é transcendental. Que a partir do momento que a gente observa esse conhecimento, a gente tem trampo para a vida inteira e tem como se lapidar, vai morrer e vai continuar se lapidando ainda, tem muito trampo, né? E não é numa história passageira, é uma história de comprometimento. Agora, quando nós somos ensinados a só olhar as coisas que passam e se agarrar nas coisas que passam, então, Kali Yuga. Vai cair, né, Edmilson? Vai se cair, não adianta. Sim. Você deve pegar a felicidade nem a infelicidade, né, Fábio? Legal. Legal. Esse aqui, Fábio, até tem meio que Krishna, ele menciona a felicidade em alguns momentos, assim, aqui no Bhagavad Gita, né? E aí tem uma diferença entre o conceito felicidade material, sukha e dukkha. Sukha é felicidade material, dukkha é miséria material, dukkha é miséria. Então, sukha seria do que Ananda. Ananda seria tipo de felicidade, uma bem-aventurança transcendental. Então, existe um pouquinho de... Né, o sânscrito ele ajuda um pouquinho nessa questão da felicidade. Que o sukha, dukkha, a gente não deve se apegar, né? Nem ao sukha, nem ao dukkha. Porque é passageiro. Agora, Ananda é permanente. Essa felicidade interna, essa satisfação interna, bem-estar interno, isso é permanente. A gente precisa encontrar esse ponto em nós mesmos. É justamente isso, sabe, Prabhu? É justamente isso aí que eu estava falando. E, tipo, parece que quando a gente dá uma respirada desse oxigênio diferente aí, né? Dessa transcendência, né? Daqui a pouco parece que tem alguma coisa dentro da gente que a gente está tão condicionado há tanto tempo de dizer assim, não, tu tem que ralar, tu tem que tomar na cabeça. Para te conseguir alguma coisa, tu tem que sofrer. E aí, daqui a pouco, parece que aquilo vai te, sabe? Tu vai lutando internamente, assim, é uma batalha, sabe? Interna, que eu, pelo menos comigo, assim, estou num momento que eu digo, não, é o momento de soltar as armas, é hora de deixar rolar, acontecer. É o meu momento, né? Eu acho que aí entra muito questão de karma também, né, Prabhu? Karma adquirido e tudo mais, né? Entra muito. Aí, Luciano, a gente já falou um pouquinho disso, mas sempre vale lembrar. Existem 4 obstáculos. Assim, até se falou uma palavra importante aí, que muita gente usa hoje em dia, em sânscrito ela também aparece, que é arta. Arta é prosperidade. Você não falou bem essa palavra, mas acho que você quis dizer isso. Né? Tá tudo bem, está sendo próspero, está tudo feliz, tá tudo certo. Próspero, prosperidade. Arta. E anarta é aquilo que afasta da prosperidade. Existem 4 tipos de anartas. Os anartas relacionados ao karma ruim, às misérias materiais. Anartas relacionados a karma bom, ou seja, um karma bom também que a pessoa possa ter, isso atrapalha a pessoa a encontrar esse estado de bem-estar, de prosperidade interna. E existem as ofensas, que é quando a gente machuca os demais de alguma forma. Isso é reativo. E então nos condiciona também, nos limita, nos tolhe. E por último, o último anarta que nos impede de ter prosperidade é desfrutar
dos benefícios de uma prática que deveria nos dar prosperidade, nos deveria libertar. Ou seja, a gente começa a se enredar na própria prática que nos deveria estar libertando de tudo, inclusive da prática. A gente começa a ficar apegado às coisas, e aí esse apego ele vai nos impedindo de ser prósperos mesmo, de perceber o bom em tudo. Claro. Então, como você falou, o karma é um dos tipos, mas existem mais 3 aí. Karma bom e karma ruim, né? Então é karma. Existem mais 2. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? Gabriela, Raíssa, Gislaine, Cristine, Isa, Georgia, Fábio, Tayana. Eu não sou mestre, não, Cristina, eu sou estudante. Obrigado. Obrigado por participar e por compartilhar. Eu posso te indicar um monte de mestre bom. Eu sou só estudante. Obrigado, são seus olhos. Então, eu agradeço a misericórdia. Isso é meu próprio mestre. Quando eu venho dar aula aqui, eu tento assumir um compromisso com o meu mestre. Para não... Eu me identifico muito com o que ela falou aí, Prabhu. Ela disse que o Senhor é uma luz no caminho da gente. É verdade. É buscando refletir o que vem do meu mestre, galera. É o que tem de bom aí. É um resultado, né, Prabhu? É um resultado maravilhoso, né? E a gente está compartilhando aí e a gente vê que maravilha que é isso, né? O senhor poder estar passando toda essa bagagem aí que o senhor tem aí para passar, né? Que o senhor está aprendendo também, né? Isso, estou aprendendo. A gente está aprendendo. Me ajuda a entender onde eu estou. E a gente está aprendendo com o senhor, né? Então, é uma troca maravilhosa e que bom, que maravilha, uma benção mesmo. E que bom, que maravilha que vocês estão puxando, levantando essa bandeira, né? Porque se não tivesse vocês levantando essa bandeira, a gente estava aí batendo cabeça. Mais ainda, né, do que a gente bate, né? Obrigado, gente. Faz muito bem estudar com vocês, muito bem mesmo. Não pelos elogios, mas pela gente estudar o Bhagavad Gita, conversar, compartilhar, faz muito bem para mim. Muito obrigado. É uma prática para mim maravilhosa. Gente, então, se vocês não têm perguntas, eu agradeço muito. E a gente se encontra no capítulo 5, próximo domingo, pode ser? Logo mais vou convidar meu mestre também para vir dar uma aula para nós, viu? Eu sei que às vezes é um pouco apertado para ele, mas vou ver se chamo ele para vocês conhecerem e trocar uma ideia. Vou trazer outros convidados. Ele me pediu para chamar outras pessoas também para compartilhar com vocês. Na medida do possível, vou trazê-las para ilustrar aqui, tá? Obrigado, pessoal. Uma boa noite, boa semana. Êxito para vocês aí. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, gratidão. Boa noite.